Antes, vamos falar do que está acontecendo nesse momento lá no Senado e na Câmara dos Deputados. Deputados e senadores da oposição instalaram um verdadeiro motim, um Occupy Congresso, digamos assim, nas duas casas no retorno dos trabalhos legislativos depois do recesso de julho. Isso desde ontem, né? Eles ocuparam as mesas diretoras, de onde as sessões são conduzidas, e ficaram ali com fitas adesivas na boca, alguns com fitas adesivas nos olhos para simbolizar que o seu direito de expressão não está sendo respeitado. Isso tudo tem a ver com, você está vendo aí, né? Alguns com essas fitas na boca. Isso tudo para protestar contra o ministro Alexandre de Moraes e as medidas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares prometem obstruir as votações caso a Câmara e o Senado não pautem o projeto de anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também a PEC para acabar com o foro privilegiado, né? A PEC que tira o julgamento de parlamentares e de autoridades do Supremo Tribunal Federal e leva o julgamento para instâncias inferiores da Justiça, e isso evidentemente beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, marcaram para hoje uma reunião de líderes para forçar a retomada dos trabalhos legislativos. Alcolumbre pediu serenidade e bom senso e chamou a atitude da oposição de exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Mota disse que a reunião de líderes vai tratar da pauta da casa com base no diálogo e no respeito institucional. Mas o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que a oposição vai continuar ocupando as mesas diretoras e ele só participa da reunião de líderes se Mota e Alcolumbre participarem também. Josias, a oposição quer um compromisso tanto de Hugo Motta como de Davi Alcolumbre para votar esses projetos de interesse específico da família Bolsonaro. E nisso a pauta do Congresso está parada. Há uma dose de ridículo nisso tudo, né? Quem observa o Congresso de longe fica com a impressão de que a Câmara e o Senado viraram hospícios. Quem vê de perto descobre que o manicômio é momentaneamente administrado pelos loucos. Antes de transformar num balé de elefantes a questão da anistia, parecia até meio pacificada. O bolsonarismo fingia que tinha os votos para aprovar, o Centrão fingia que acreditava e os chefes da Câmara e do Senado mantinham a proposta longe do plenário. A impunidade do Bolsonaro pairava sobre o país como uma ameaça perpétua e jamais se tirava a prova dos 9. Entre os espasmos que marcam a volta das férias dos parlamentares, temos aí o mito em prisão domiciliar, o primogênito fazendo pose de herói da resistência democrática, surge a maior das excentricidades. Amotinada nos plenários das duas casas, a facção bolsonarista desmoraliza a sua maior arma de persuasão, que é a presunção de que teria votos para impor as suas vontades no plenário das duas casas. Para suspender o motim, o bolsonarismo exige, como você realçou, Mauro, a aprovação de um pacote da paz que é 100% feito de pólvora. Além da anistia, esse embrulho inclui aí o impeachment do Alexandre de Moraes, o fim do foro privilegiado, com a anulação do julgamento da trama golpista no Supremo e a transferência desse caso, da encrenca toda, para a estaca zero da primeira instância do Judiciário. Tudo isso em nome da democracia. Então, o brasileiro que acorda cedo, sacode no ônibus a caminho do trabalho ou da fila do desemprego, observa essa conversa de maluco e se pergunta, quer dizer que democracia é esse circo? É esse manicômio? Até quando o regime vai ser feito de 3 poderes e milhões de impotências? Então, os cultores do Bolsonaro agem como psicóticos, ávidos por abrir a cela do Messias antes que o Supremo o interne no sistema prisional. Então, a maior contribuição que o pedaço conservador do eleitorado pode fazer por esses hipotéticos representantes é dar alta a todos eles. É preciso fazer um bolsonarista amotinado trabalhar. Não o reeleja.
quem olha essa cena realmente precisa tomar uma providência. O eleitor programe o seu voto para 2026 e os presidentes da Câmara, do Senado, Hugo Mota e o Davi Alcolumbre, precisam se dar o respeito e colocar ordem nessa pantomima. Né? Não dá para permitir que isso se prolongue por mais um dia. Se permitirem, aí mesmo que o manicômio será transferido para as mãos dos malucos, para que eles gerenciem. Não é concebível isso que está acontecendo, Mauro. O deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, postou no começo do dia o café da manhã dos deputados que estão ali ocupando a mesa diretora e ele afirmou que foi uma noite muito difícil, frio enorme. Estamos fazendo isso pelo Brasil, disse o Gustavo Gayer. Vamos dar uma olhadinha no vídeo, a gente pode até subir um pouquinho do áudio também. A batalha não para, 7h30 da manhã, guerreiros amanhecendo aqui no plenário e obviamente tem que vir um cafezinho da manhã. Olha, coisa chique, isso aqui é 5 estrelas. Aqui, deixa eu falar uma coisa, todo mundo ficou aqui desde meia-noite, Gaia acabou de chegar. Então eu tô aqui protando aqui um terror aqui, nós vamos salvar. Ele tá enchendo o saco lá ali embaixo da mesa, tá precisando. Então olha só, nós temos aqui suquinho, o que mais, galera? Pão de queijo. Aqui, ó. Pãozinho de queijo, o que tem aí? Vamos lá. Nossa, mais muito pão de bom. queijo e café. Que pão de queijo enorme esse aí. Tá aí o nosso líder da oposição ali comendo também. O Farrur sujando o bigode dele com um pãozinho de queijo, né? Olha ali o Gaia. Só fica peidando. Então é isso aqui, ó. Pessoal, é sério. A gente tem que brincar um pouquinho. Foi uma noite muito difícil. Não foi fácil, tá? Isso aqui tá um frio enorme aqui. Eu vim sem blusa agora. Mas estamos fazendo isso pelo Brasil, tá? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente não sabe como é que vai ser essa perseguição, mas o povo brasileiro precisava de uma resposta e a gente está dando. E a gente está achando ótimo, porque a gente está vendo que está tendo resposta aí de fora também. Ontem teve carreatas, motocicletas, o povo foi para a rua em várias cidades do Brasil. Eu acho que o Brasil entendeu que chega, né? Não dá mais para aguentar do jeito que está. Então a gente vai fazer o que a gente puder daqui. Parlamentares de direita organizaram uma lista de revezamento para permanecer no plenário da Casa em protesto contra a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. E o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, explicou que cada parlamentar fica cerca de 3 horas na mesa diretora. Cada turno conta com, no mínimo, 12 parlamentares. Ronilson, olhando essa cena, a gente sabe que a obstrução é um artifício legítimo da oposição, obstruir os trabalhos do parlamento. Agora, o que a gente está vendo não é exatamente obstrução, é uma ocupação, Ronilson. Olha, Mauro, se fosse um jogo e eu pudesse passar essa parte da minha participação, eu passava, porque chega a ser afrontoso você ter de comentar esse nível de deboche com a população brasileira, de sabotagem da democracia brasileira e da seriedade do parlamento brasileiro, da desconexão com a realidade do dia a dia das pessoas, da zombaria e da ironia do cotidiano das pessoas que, como Josias muito bem colocou, está preocupado com a sua sobrevivência, acordando cedo para trabalhar, chegando tarde, pensar nas mães que estão se virando para colocar filho na escola e trabalhar e voltar, e pega, e os pais na sua dinâmica de trabalho de sustentar a sua família, o dia a dia real das pessoas. Essa cena, esse vídeo, porque nós poderíamos ter tido muitos vídeos, e eles poderiam ter vários conteúdos, mas esse vídeo e esse parlamentar especificamente, o Gaia, ele é extremamente emblemático de como toda essa ação ela é um verdadeiro deboche completamente despolitizada. Ela não tem uma pauta política, ela não tem compromisso com o Brasil, ela não tem seriedade, ela não eleva o nível do debate, porque você é obrigado a fazer um debate que vai no fundo do poço, porque o vídeo mostra uma postura que é de fundo do poço, completamente descompromissada com o Brasil. Então, é extremamente vergonhoso que alguém como parlamentar, que tenha sido eleito, que recebeu milhares de votos, eu gostaria muito, sabe, que cada um desses parlamentares voltasse para a sua base,
conseguisse identificar quem votou em cada um deles e perguntasse o que você considera que é mais importante no Brasil hoje. Se essa pauta aparecesse, se essa zombaria aparecesse, se a anistia aparecesse, se impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que grande parte da população não sabe dizer o nome nem de 5 deles, quem são os juízes da Suprema Corte, é, é, eles teriam um mínimo de noção da realidade, do quão ridículo, para usar a palavra de Josias, o quão ridículo é o papel que eles estão fazendo. Então, o que a gente está vendo, e esse vídeo é o marco, é o mais fundo do poço da zombaria de um contexto político. Se a oposição quer ser levada a sério nas suas pautas, se aquelas mesmas pessoas que estavam lá fora fazendo coletiva, falando de um compromisso com o Brasil, consideram que isso é um ato político relevante para fazer um tipo de pressão política no Brasil, a oposição está definitivamente assinando o cheque da sua falência, porque nesse nível isso vai ter uma resposta, como, né, o Josias colocou, não reelegem esses parlamentares, poderia até dizer outro nome, mas não vou dizer, esses parlamentares, se é que se pode dizer isso, e eu tenho certeza que um vídeo como esse, ele é o endosso de muitas pessoas que não só se arrependem, mas como se envergonham dos parlamentares e da política brasileira, porque grande parte do alijamento, do distanciamento, da hostilidade que muitas pessoas têm quando você fala da palavra política, de pensar em política brasileira, elas estão pensando nessas pessoas, elas estão pensando nesses parlamentares, elas estão pensando em atitudes como essa. Então é vergonhoso que a gente tenha um trabalho que é sério, que é o trabalho jornalístico, que é o trabalho de registrar fatos, que você gaste o seu tempo para dar um tipo de seriedade a parlamentares que nitidamente estão debochando da sociedade brasileira. Esse vídeo e essa reivindicação, esse ato, ele é um deboche e uma sabotagem da democracia brasileira. E a gente tem que registrar, né, Ronilson, porque isso tem consequências, né? Isso tem consequências para a população. Por exemplo, a ocupação da mesa diretora levou ontem o presidente da Câmara, Hugo Motta, a cancelar a sessão do plenário. Ele agendou para hoje uma reunião de líderes para tratar da pauta da semana. Segundo ele, o parlamento deve ser a ponte para o entendimento. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um apelo para que os trabalhos sejam retomados com respeito, civilidade e diálogo no Congresso Nacional. Ele afirmou em nota que o parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das mesas das casas, que inviabilize seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos, diz esse trecho da nota de Davi Alcolumbre. A obstrução do Senado por parlamentares da oposição coloca em risco a isenção do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até 2 salários mínimos, porque nesse caso é uma medida provisória. A correção da tabela do imposto de renda é uma medida provisória que entrou em vigor no início do ano e que tem validade para vencer agora, nessa semana. Essa MP precisa ser aprovada ainda nessa semana, porque ela pode perder o efeito se não for votada na próxima segunda-feira. Além de outras pautas de interesse do país, Josias, mas me chama a atenção, esse grupo está peitando de frente Davi Alcolumbre e Hugo Motta. Isso acaba tendo consequências políticas. Pode não ser já, mas uma hora a conta chega, não chega? Chega, a conta chega. Agora, a conta nesse momento está chegando para o Bolsonaro. A democracia brasileira, o sistema democrático, está expondo o Bolsonaro à sua conta, a conta da precariedade da sua presidência, a conta pela tentativa de golpe. Então, ele está a caminho da cadeia, fazendo estágio numa detenção domiciliar, né? E o seu grupo, ao promover esse motim, praticamente entra em fase de autocombustão. Isso daqui é mais uma demonstração de desespero do que de força. O Congresso tem inúmeros temas para discutir. Há a lei de diretrizes orçamentárias, com a programação
da aplicação dos recursos federais em 2026, há a correção da tabela do imposto de renda, que interessa muito à classe média brasileira, há a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que interessa aos estratos mais pobres da sociedade brasileira, há uma classe média baixa que anseia por esse benefício desde que ele foi prometido. O Lula não foi o único a prometer isso, também o Bolsonaro prometeu em cima do palanque. Todas essas propostas, elas são caras ao governo, mas elas interessam também à sociedade. E a oposição não tem força para incluir o seu pacote tóxico na pauta da Câmara e do Senado. Precisaria dos votos do Centrão para aprovar essa encrenca toda, e temas como a anistia do Bolsonaro, impeachment do Alexandre de Moraes, tudo isso dependeria de uma mudança de correlação de forças que não vai ser produzido por esse motim. Ao contrário, esse motim pode tornar essas pautas ainda mais radioativas, porque nesse momento elas deixaram de ser uma demanda interna e passaram a ser uma chantagem, ou a compor uma chantagem externa, que vem da Casa Branca. A Casa Branca está exigindo a punição do Alexandre de Moraes, está exigindo a impunidade do Bolsonaro. Então, se o Congresso entrega essa mercadoria nesse momento, aí seria realmente colocar a democracia brasileira diante de joelhos, diante de uma força externa, diante dos Estados Unidos. Isso não convém a ninguém. E não convém politicamente ao Centrão, que é quem vai decidir isso. A facção bolsonarista não tem voto para aprovar esse pacote e o PT e os seus aliados na esquerda não têm votos para derrotar isso em plenário. Então, a bola é acomodada no colo do Centrão. E o Centrão raciocina, o Centrão ele não fica com raiva desse tipo de coisa, o Centrão costuma ficar com tudo. E nesse momento, eles observam os partidos desse bloco, que é o fiel da balança no Congresso, observam o que as pesquisas estão dizendo. Acabou de sair a pesquisa do Datafolha, que informa que 61% do eleitorado acha que o Bolsonaro devia cair na realidade e parar com essa ficção de que é um hipotético candidato à presidência ainda, com disposição para registrar sua candidatura lá em agosto de 2026, para que o Tribunal Superior Eleitoral diga que ele está inelegível, algo que todo mundo já sabe, não é? Então o Centrão olha essa informação e projeta o plano B. O Centrão não está interessado na impunidade ou na anistia do Bolsonaro. O Centrão quer os votos do Bolsonaro. Então agora esse grupo partidário se equipa para lançar um candidato que imagina possa ser competitivo numa disputa acirrada contra o Lula e quer convencer o Bolsonaro de que o melhor para ele nesse momento é aceitar a futura anistia, um futuro indulto como taxa de sucesso para uma eventual vitória em 2026. Então, o Centrão quer que o Bolsonaro declare imediatamente o seu apoio a um candidato que pareça viável no bloco conservador. O quindim do grupo é o Tarcísio de Freitas e o Bolsonaro, o Centrão deseja que o Bolsonaro aceite a realidade e se conforme com essa taxa de sucesso. Olha, o candidato que for lançado com o apoio dele se compromete a indultá-lo caso seja eleito em 2026. Esse é o jogo do Centrão. Então, nesse cenário, essa facção bolsonarista não tem força para impor a sua vontade. O melhor que pode fazer é se retirar de cena. E os presidentes da Câmara e do Senado precisam restaurar a ordem, interromper o circo, sobretudo porque essa bilheteria desse circo é financiada pelo contribuinte, que tem interesse na pauta de votação, não nessa pantomima que inclui o pacote da paz, que, como disse, é 100% feito de nitroglicerina, de pólvora. Josias, rapidamente, você falou no Centrão
E até um espectador nosso aqui no YouTube, eu infelizmente perdi o nome dele, já falou assim, ó, clima de eleição, já é Natal até, já estamos quase que em 2026. E você falou em Centrão, o Centrão tem ministérios no governo Lula. Como é que fica essa outra parte, a parte do Centrão que se relaciona com o governo, que vê um governo que nesse momento não tem uma aprovação da maioria da população, mas que tem um presidente competitivo no cenário eleitoral para o ano que vem. Como fica essa relação do Centrão com o governo, Josias? Essa é outra hipocrisia da democracia brasileira, né? O que está acontecendo hoje é que a maioria do Centrão se organiza para lançar um candidato que vai disputar com o Lula. Formou-se uma mega coligação que inclui dois partidos que se juntaram numa federação partidária, o PP, Partido Progressista, do Ciro Nogueira, e o União Brasil. O União Brasil tem 3 pastas, 3 ministérios na Esplanada. O PP tem um ministério na Esplanada. E esses 2 partidos contêm pedaços lulistas a parlamentares dos 2 partidos, do Norte, do Nordeste do Brasil, que são partidários do Lula e que fazem os seus arranjos partidários nos seus estados, nos municípios que funcionam como seus currais eleitorais. Ali eles se entendem com o PT e com os partidos simpáticos ao governo. Então, qual é a luta que é travada hoje? Como você disse, infelizmente, a sucessão foi prematuramente antecipada, né? Então, qual é o jogo que está sendo jogado? Esses líderes do Centrão tentam organizar o bloco em torno de uma candidatura que possa disputar a eleição contra o Lula, e os pedaços que são simpáticos ao Lula dentro dos partidos tentam evitar que, mesmo contrários ao governo, os partidos, ou os comandos dos partidos, joguem as legendas formalmente numa candidatura oposicionista. O que significaria jogar dinheiro no adversário do Lula, ceder o tempo de propaganda dos partidos a esse adversário do Lula. Então, hoje, enquanto esse jogo se processa, o Lula tem interesse em namorar com esses pedaços que ainda são simpáticos ao seu governo, infiltrados dentro dos partidos que se comportam na prática como oposicionistas. Sempre que o governo tem uma derrota no Congresso, os votos dos partidos que têm representantes na esplanada estão lá, do lado contrário ao governo, contribuem para as derrotas do governo. E o Lula tolera essa traição, esses quintas colunas, tolera porque o jogo dele, nesse momento, é tentar evitar que, embora majoritariamente antigovernistas, esses partidos fechem formalmente com um candidato de oposição, jogando dinheiro e o tempo de TV nessa candidatura oposicionista. Enquanto dura esse jogo, nós vivemos essa hipocrisia de um governo que está salpicado, a esplanada tem a esplanada dos ministérios, salpicada de representantes de legendas que cultivam esse governismo de oposição. Estão presentes na esplanada e se comportam como oposicionistas no Congresso e nas articulações para 2026. E hoje, a presença desses representantes no Ministério, e as cúpulas dos partidos estão tentando retirá-los de lá, mas a presença se tornou um asterisco, porque os partidos já não dependem de ministros para obter acesso aos cofres da esplanada. Eles plantam bananeira dentro dos cofres do governo, enganchando no orçamento as suas emendas parlamentares. Emendas que ganharam uma conotação impositiva. O governo é obrigado a liberá-las. Então, nesse cenário, nós temos que conviver com a hipocrisia de ministros de partidos que se fingem de governistas na esplanada e se comportam como oposicionistas nas votações do Congresso e também nas articulações para a próxima sucessão.